Como compreender a atual crise na igreja? Olá pessoal, eu sou Matheus Assunção. Neste canal eu falo sobre a boa filosofia e o catolicismo. No vídeo de hoje eu começo uma série de vídeos sobre a crise que é de fé e é grave. Sobre a atual crise na igreja. Então serão alguns vídeos para poder completar essa série que pretendo. E no fim das contas é nada mais que uma exposição, uma ordem, vai se seguir uma ordem de exposição daquela do Catecismo da Crise na Igreja do Padre Matias Galdron, da Fraternidade Sacerdotal São Pio X. Então, no fim das contas, esses vídeos aqui que eu pretendo fazer são resumos do que ele apresenta em seu livro. E por isso mesmo, recomendo efusivamente que leiam o livro, porque esses vídeos, de maneira alguma, podem substituir o livro do padre da Fraternidade. Realmente a leitura indispensável para poder compreender um pouco sobre a crise na igreja, a crise atual. Claro que nesses vídeos haverão alguns pequenos acréscimos meus, de outras obras, enfim, mas grandemente estará baseado no livro Catecismo da Crise na Igreja. Então serão, o livro possui 10 capítulos, não é? E então serão 10 vídeos sobre a atual crise na igreja, tá? Então, para você receber esses vídeos, conseguir acompanhar, peço que se inscreva aqui no canal e também ative a notificação para ver todos os vídeos, porque assim o YouTube vai entregar a você. Aqui a gente tem que reforçar o algoritmo a nos entregar as coisas boas, não é? Então faça isso daí que você vai receber sempre esse material, não é? Então já é a segunda série que nós estamos fazendo aqui, a primeira sobre o liberalismo, não é? E nós começamos faz um tempinho e daqui a pouco eu lanço também outro vídeo para poder continuar aquela série lá, que as duas coisas se complementam, certo? Bom, então nesse primeiro vídeo, o tema é justamente o primeiro capítulo, não é? E nesse primeiro capítulo, o tema é sobre a atual crise na igreja. Na crise na igreja, de maneira geral, se faz ali um contexto histórico. Diz São Paulo a Timóteo, na segunda epístola a Timóteo: virá tempo em que os homens já não suportarão a sã doutrina da salvação, levados pelas próprias paixões e pelo prurido de escutar novidades, ajustarão mestres para si, apartarão os ouvidos da verdade e se atirarão às fábulas. Esperava-se que na época do Concílio Vaticano II haveria uma nova primavera na igreja, uma nova primavera para a igreja, um novo Pentecostes, que o número de sacerdotes e fiéis cresceriam devido ao ímpeto e força de novos discípulos em serem testemunhas do Evangelho até os confins do mundo. Contudo, o que aconteceu foi justamente o contrário. Milhares de padres abandonaram seu sacerdócio, milhares de religiosos e religiosas retornaram à vida secular, as vocações se tornaram cada vez mais raras e as congregações foram sumindo. Por alguma fissura, diz Paulo VI, a fumaça de Satanás entrou no templo de Deus. Esses fatos se comparam aos acontecimentos na época da Revolução Protestante do século XVI. E esta crise que nós passamos é uma crise de fé e é grave. As verdades fundamentais como a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, a de que a Igreja Católica é a única barca de salvação, o céu, o purgatório, o limbo e o inferno, são cada vez mais colocadas em discussões em que se dão opiniões e mais opiniões. Bem, se são verdades, para que discutir a existência dessas coisas? Esses artigos de fé são negados por pessoas que se dizem católicas e frequentemente por parte da hierarquia. Isso se reflete nos fiéis, em nós, ao observarmos as estatísticas mais atualizadas, que o Padre Matias coloca em seu livro, ali, a estatística que vão até 2006, né, mais ou menos. Hoje em dia, há um agravamento ainda maior, mas em parte
Aí na América Latina, não é? Especialmente no Brasil, há um crescimento, mas são de católicos conscientes, não é? Justamente da crise, mais conscientes da crise, mas ainda assim não é como antigamente, né? Evidentemente, não é como antigamente. Antigamente você tinha, naquela época em que um cardeal, não recordo agora qual foi, mas houve uma época em que um cardeal, acho que foi na Polônia, em algum país dessa região, chegou a ser preso, né? E aí no Brasil houve uma procissão, assim, no Rio de Janeiro, gigantesca, né? O clero inteiro saiu nas ruas, né? Os fiéis, assim, foi uma coisa esplêndida, né? Para poder defender, né? Esse católico, grande bispo que foi preso, né? Hoje em dia, isso dificilmente acontece. A maioria dos jovens de hoje não crê na existência certa ou provável de Deus. Dizem não crer num Deus uno e trino. Inúmeros católicos dizem não crer completamente no inferno ou simplesmente não creem. Enfim, tudo isso mostra que a crise é primeiramente uma crise de fé. Primeiramente, uma crise de fé. Isso fica ainda mais claro quando pegamos o dado de 2006, em que apenas 7% dos católicos franceses achavam que sua religião era a única verdadeira. Vejam só. Até aqueles que pensavam pertencer à igreja não têm mais a fé católica. E a verdade é que não existe católico de meia fé. Ou se é católico ou não. E ponto final. Não tem meio termo. E a falta de pureza doutrinal acaba por refletir e influenciar na crise dos costumes. Se a fé é fraca, ou esvaziada, ou sem substância, né? No fim das contas, né? Em sua substância ela é esvaziada, ela é fraca, o cristão, que deveria ser o sal da terra, se torna como que uma doença tóxica a gerar corrupção. Assim, nada diferente dos filhos do mundo, dos incrédulos, que se entregam muitas e muitas vezes à ferida do pecado original e abandonam-se em suas paixões, perdendo assim o domínio de si mesmo. Se a fé desaparece, o homem não vê mais diante de si a sua finalidade, o chamado à perfeição moral e à vida eterna em Deus. Acontece que essa crise que nós passamos, essa crise de fé, tem raiz justamente na crise do clero, que por meio de pregações defeituosas leva a crise aos fiéis. Evidentemente, é uma crise de autoridade. Isso atinge o mundo inteiro, não só os cristãos. Sempre houve crises na igreja. Sempre houve crises na igreja. Contudo, nunca o erro teve primazia sobre a verdade, de modo a ser propagado como nos dias de hoje, graças à tolerância e à aprovação das autoridades romanas. E, claro, também os meios de comunicação ajudam muito nisso. A diferença dessa crise é que ela é favorecida continuamente pelas autoridades constituídas, incluindo o Papa. Como diz o padre Calderon, no seu livro Prometeu, o Concílio Vaticano II é Prometeu no momento em que cometeu seu delito. Foi uma manobra de prudência humana levada a cabo por uma hierarquia de constituição divina, que fez queimar para os homens o incenso reservado a Deus. A alma da igreja é como uma seiva que agora está como que infectada por uma doença tóxica que se misturou e resultou em frutos podres. Essa doença é justamente o liberalismo, que tem como sua contraparte na ordem especulativa o subjetivismo, princípio doutrinal segundo o qual qualquer conhecimento depende indiscernivelmente do sujeito cognoscente. Qualquer conhecimento para o liberalismo é assim. Qualquer conhecimento, né, o subjetivismo, melhor dizendo, qualquer conhecimento depende indiscernivelmente do sujeito cognoscente. É a glorificação do próprio umbigo.
Esse axioma é o princípio e fundamento do pensamento moderno. O liberalismo diz o Daniel Scherer, muito propriamente, é a doutrina segundo a qual ou não está orientado de modo algum, ou está orientado apenas acidentalmente ao seu fim último, que é Deus mesmo. O liberalismo é a doutrina segundo a qual ou o homem não está orientado de modo algum, ou está orientado apenas acidentalmente ao seu fim último, que é Deus mesmo. Sobre essa questão do liberalismo, insisto, confira uma playlist lá, aqui no canal, sobre esse assunto, porque eu trato de maneira mais detida. Realmente é um assunto muito importante. Bem, o liberalismo tem por princípio quebrar o conjunto do corpo místico e fazer ele viver de aparelhos. Como disse um papa, é a autodemolição. Se inscreva aqui no canal e convido você a, caso queira ter mais aprofundamento nessas coisas, a assinar o plano Saber Pensar, apenas R$ 37,97 ao mês. E lá você pode ter conhecimentos, mais profundos de filosofia para poder entender um pouco mais também sobre a crise na igreja, as questões filosóficas, a importância do tomismo e muitas outras coisas. Lá também eu trato, eu tenho um curso sobre o liberalismo, um curso mais profundo. Bom, enfim, nos vemos no próximo vídeo. Link está aí na descrição. Tchau, tchau.